pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Cinecast, a crítica de cinema para quem quer aprender de forma fácil, intuitiva e descomplicada. Com participação aqui das nossas parceiras aqui, Georgia Sinara. Obrigada. Seja muito bem-vinda novamente. Sildênia Santos. Oi, muito gente. obrigado Imagina. pela participação, tá? Muito especial. A Sildênia, ela é formada em cinema pela UEG, né? Trabalha no audiovisual já há um tempo, já tem bastante experiência. Conta a sua experiência pra gente, Sildênia. Nossa, eu trabalho com audiovisual desde que eu entrei na faculdade. Comecei fazendo assistência de produção, né? Que geralmente, quando a gente entra e faz produção, a gente começa fazendo assistência. Então, fiz de muito festival, de alguns filmes. E aí, conforme você vai indo, você vai aprendendo e também você vai pegando a direção de produção. Então, já fiz direção de produção do Festival Internacional de Cinema de Goiânia, já fiz também do Lanterna Mágica. Fui coordenador de produção do SAP, além de ter trabalhado com reality show, com curta, com longa. Assim, já fiz de tudo nesse audiovisual, oficina, tudo. Eu amo. Uma ídola suprema. É que a gente vai fazendo Essa tanta Sildênia. coisa, mas é muito legal. Eu amo. A produção que a gente vai falar hoje, né? As funções desses profissionais não são bem vistas, assim, notadas pelo grande público, as funções da produção. Mas eu já trabalhei com produção também, tenho um pouco de experiência em produção. É muito importante a produção bem feita para qualquer produção audiovisual. Verdade. Né, para um podcast, para um filme, para uma série, para uma novela, né, para outros eventos transmitidos ao vivo, sempre tem uma produção ali que dá todo o suporte para todas as equipes para que aquilo ali possa acontecer. Então, assim, para o grande público que não está acostumado a ver a produção como uma parte importante do filme, porque quando você está como espectador, né, você presta atenção nos atores, na história, na música, mas a produção ela passa meio que desapercebida, embora ela seja fundamental na produção audiovisual. Então, o que é uma produção audiovisual ao pé da letra? O que faz? É de comer, de passar no cabelo? Isso. O que acontece? Então, eu geralmente falo que a produção, o diretor de produção, ele vai ser a mãe daquele projeto. Então, você, como captador, ou, enfim, como diretor geral, como o dono do projeto, ele vai ser aquele produtor, diretor artístico. Tem várias palavras que as pessoas colocam para essa cabeça que capta, que tem essa grana. Então, a partir disso, ele vai ter mais 2 tripés, assim, 2 pessoas, são 3 pessoas, né? Esse diretor artístico, ou geral, enfim, e vai ter o diretor de produção e o produtor executivo. Eu acho que qualquer projeto, ele começa com essas 3 pessoas, assim, para dar o start inicial. Então, a produção, a gente brinca que é o quê? A mãe desse projeto. Então, ele vai pegar do projeto do comecinho, vai ser o responsável por fazer toda a pré-produção. Então, tudo que vai ser gravado foi anteriormente organizado por esse produtor, por esse diretor de produção na pré-produção. E aí, durante as gravações, ele está ali no set também, dando conta de tudo quanto é problema. Eu falo que, assim, a minha vida é, o que você faz? Eu resolvo BO. Eu resolvo problema. Basicamente, é isso que eu faço. Mas é isso. A gente pega o filho de alguém e cria ele todinho ali do começo ao fim. Como diretora de produção é isso. Assim, a gente faz tudo. Eu acho que a gente vai gerir planilha, vai gerir cronograma, vai ser a liga entre todas as equipes. E muitas vezes um psicólogo também daquela pessoa. Então, eu acho que a produção é muito difícil você explicar numa frase só, mas eu posso te garantir que, assim... E até interessante do jeito que você falou, porque quando a produção é tão boa, no filme você não vai nem perceber mesmo, sabe? A gente fica ali em trás e atrás, a gente atua de trás das câmeras, mas eu acho que é a espinha dorsal de qualquer projeto, é a produção. Então, assim, quando não tem problema no filme, é sinal que a produção foi bem feita. Foi, assim, ó, passou lisinho, deu tudo certo. Todas as equipes tiveram todo o suporte, né? Tiveram todo aquele aparato que a produção precisa proporcionar para uma peça acontecer, né? Então, quando não teve BO, significa que a produção estava em sintonia, foi Estava bem lá feita. só observando a foto, estava lá só se preocupado com a atuação. Se você assiste um filme com essa tangente, não tem nada que te incomoda, então, assim, foi um sinal que a produção, ó, ela arrasou. É tipo isso. Aí a gente já adiantou, já respondeu a segunda pergunta, né? Porque como que o público perceberia, né, A que essa produção. produção
foi bem feita, né? Tem mais algum ponto, assim, porque a gente está falando de crítica de cinema para quem nunca foi crítico de cinema, né? O nosso podcast é para isso. E, assim, como que você vai perceber que a produção, que pontos você pode, além da ausência do BO, né? O que pode mais perceber o grande público para ver que a produção foi bem feita? Então, é porque é complexo, mas eu acho que é isso, quando você vê o produto em si. Assim, só do projeto sair já é um sinal que deu certo alguma coisa. Mas quando ele corre lisinho, assim, eu enquanto espectadora, quando eu não percebo nada, parece que tudo flui bem, aí eu entendo, nossa, foi uma produção boa. Mas, ao mesmo tempo, assim, enquanto pessoa que trabalha internamente com isso, eu fico ao todo tempo pensando nas dificuldades. É muito engraçado que quando a gente estuda cinema e a gente vai conversar, a gente não assiste um filme, só assiste um filme. A gente começa a pensar, como que isso foi feito? Nossa, quantas locações. Meu Deus, foi muito dinheiro aqui. Como que ele levou esse povo para esse topo dessa montanha? Então, você começa a analisar e aí eu vejo de outra tangente. Mas assistindo, assim, de longe, é isso. Assim, correu tudo lisinho. Foi tudo muito bonitinho. Você teve tempo de estar ali focado na foto, focado na atuação. É porque deu tudo certo na produção. Ao mesmo tempo, tem vezes também que o filme é lindo, você se emocionou, você nem faz ideia do tanto de BO que aquele filme teve. Verdade. Que é também, né, uma situação de produção. E o que mais acontece? Eu acho que não tem nenhuma produção que nunca... Eu acho que você pode perguntar isso para todo produtor, sabe? Sempre teve algum problema. E o produtor, ele se prepara para tudo que pode de ruim vir a acontecer. E aí, vão acontecer. Assim, nada vai... Alguma coisa não vai sair como planejado, alguém vai ficar doente, alguém vai dar alguma tretinha. E a gente tem que antever esses problemas, ter plano A, plano B, plano C, para tudo. Mas é isso, tretas sempre haverão. Mas aqui eu também falei, né? Só de estar ali o produto, você assistindo, já deu certo, sabe? Não deu certo durante a gravação ali, né? No off. Sim. Mas se te apresentou, se te convenceu de alguma forma... Então é isso, a produção fez seu papel. Por outro lado, a treta também é a oportunidade do produtor aprender a resolver problemas, né? Sim. Então, assim, a gente só aprende resolvendo problemas, Exatamente. né? E, assim, por mais que no curso de cinema você tenha uma disciplina chamada produção, você tem oportunidade de produção, é diferente. Quando você está num set profissional, o problema é real, aquilo vai afetar muita gente, né? Então, assim, é um outro nível de responsabilidade. É um outro nível. E é bom também ter a treta para a gente ter a oportunidade de É por aprender. isso, é uma escala, né? A gente começa ali fazendo assistência, aí você vai pegando tretinhas básicas, né? Porque tem um diretor de produção aqui, então você vai resolvendo mini BOs. Mas aí chega um ponto que você é o diretor de produção. Então, aquele BO, todas as responsabilidades daquilo são tuas. Então, não tem para onde correr. E é isso, a gente vai aprendendo muito na prática. Então, a gente fala assim, eu já passei por muitos trabalhos que foram terríveis, mas eu não deixaria de ter feito nenhum deles, porque hoje eu sou uma melhor profissional, porque eu me arrebentei muito nessa jornada. Então, hoje eu tô ligeira, sabe? Eu vou ficar mais ligeira, e é isso. É assim que a gente vai construindo o nosso eu enquanto diretor de produção, sabe? O desenvolvimento, ele é constante. É aprendizado em cima de aprendizado, para além da faculdade, porque é na prática mesmo, é muito na prática. E pensando nessa coisa de conjugação de papéis, uma coisa que eu percebo, por exemplo, nos créditos de filmes e séries, são atores assinando produção executiva. O que é isso? O que está acontecendo com isso? Então, eu vejo, assim, lógico que tem muito interesse por trás, mas eu vou dar um exemplo de um projeto que eu fiz. É pouco orçamento, né, para variar. Então, o projeto tem muita grana. E aí, a gente precisava de uma atriz que tivesse um peso, que tivesse o nome dela reverberasse. Então, assim, é uma pessoa que já trabalhou com Netflix, já trabalhou com Globo, já trabalhou, assim, foda. Uhum. E aí, o que acontece? A gente tinha cachê para pagar para essa pessoa? Não tinha, mas assim, começa-se uma conversa com essa pessoa, e aí chegou o ponto que ela não recebeu nada, a gente ia dar, em tese, um cachê para ela, mas era muito abaixo do que ela deveria receber de fato. Ela abriu mão desse cachê para se tornar produtora executiva, se caso o projeto engrenasse, né? Que nesse Como caso, se fosse uma sócia. Então, isso, né? vai virar uma sócia disso. Mas aí entram muitas questões. Pode ser para a visibilidade dela, para aprendizado dela, interesse dela mesmo. Até porque, sei lá, a gente envelhece, papéis não são tão... Não é toda hora que você está pegando papel. Então, também é talvez experimentar nessas outras áreas. Eu vejo também muito acontecendo isso com essa galera de TikTok e tudo mais, que agora estão indo para a TV. Então, um programa, enfim...
Então, eu acho que também é uma tendência do mercado, para além de interesses pessoais, de tipo, nossa, agora eu também quero ir para produção executiva. Eu acho que tem a ver também com controle criativo, com... É sobre isso também, no final das contas. É sobre dinheiro, né? É tudo muito sobre dinheiro. Falando sobre dinheiro, a gente percebe também que, assim, dentro das responsabilidades da produção, me parece que o produtor tem um poder de veto sobre a direção, no sentido de não dá para fazer. Como que você lida com esse poder, né? Porque é uma responsabilidade, né? Não é que você queira vetar, mas a condição, a sua leitura da condição ali do contexto te leva a falar não para o diretor. Sim. Como é que é esse momento, assim? É meio que libertador, chega um ponto, sabe? Antes eu era muito compassiva, de vamos ali pelo seu projeto, vamos acreditar. Só que chega um ponto que é isso, não dá. Ligeira. Você não tem verba para isso. Não vamos nos desgastar. Ai, quero bomba, quero não sei o que. Você não vai conseguir, se o seu orçamento é só esse. Eu consigo trabalhar com qualquer orçamento. A gente consegue fazer um filme com 100 mil, a gente consegue fazer um filme de 10 milhões, o mesmo filme. Só que aí a qualidade, os recursos, a quantidade diária. Então, é muito sobre dinheiro. E uma coisa que eu sempre falo, assim, em set, o diretor, ele tem a palavra final. Ele assume o som ruim, ele assume a luz que não está tão incrível. Mas um bom diretor sempre vai ouvir o produtor. Sempre vai ouvir. Porque ele está aqui por trás. Às vezes, o diretor está tão ali focado no filme que ele desenhou na cabecinha dele, que ele precisa entender que a gente tem uma equipe que não pode passar de determinado horário, que a gente não tem dinheiro para fazer mais um dia de tudo isso daqui, de alimentação, de transporte, de aluguel, papel. Não tem grana. Então, você fala, olha, a gente não consegue com essa verba que você tem. Geralmente, eu faço o seguinte, eu viro muito amiga do produtor executivo. Porque aí a gente anda de mãozinhas dadas e a gente fala assim, então, querido, não vai rolar. Com essa verba que você tem. Então, vamos captar mais um pouquinho? Já que você não abre mão dessa cena de explosão em cima do pico. Então, a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. Então, a gente vai fazendo um plano bem fechadinho, que a gente só vai aparecer o rostinho do ator. É isso, são escolhas, né? Tá sempre muito atrelado à grana, não adianta. Eu ia até fazer essa pergunta, se adiantaram, né? Foi uma coisa que tem muita coisa. Porque o grande público, ele olha assim, as grandes produções que vão para a linha comercial do cinema. Então, fulano tem 5 milhões de dólares, tem 10 milhões de reais, tem para fazer um filme. E a gente sabe que a realidade do audiovisual para 90% das pessoas não é essa. Né? Então, se virar com pouco e com muita criatividade, muita inteligência. É saber gastar, fazer acontecer com aquilo que tem de verba. Que, aliás, são surreais, né? O pessoal, os governantes aí deviam pensar no produto que audiovisual da cultura como um todo, o tanto que produz de emprego, de renda, não só direta, mas indireta, do tanto que movimenta, da mensagem que transmite, do valor que esse produto cultural tem, e ter verbas melhores para as produções que são feitas, não só de audiovisual, mas do teatro, da dança, etc, etc, etc. Um adendo importante é que, assim, é muito importante ter a verba, mas a gestão da verba, sem isso, né? Porque você pode ter milhões. Se você não faz uma boa gestão desse dinheiro, né? Provavelmente isso não vai significar uma boa produção. Saber gastar, né? Saber administrar tudo. Vamos fazer o nosso desafio? Vamos. Então, falando na ligeireza, né? Conquistada, com anos de produção e muitos projetos, muitas batalhas. Agora a gente tem então a oportunidade que a Sil vai assistir aqui uma grande obra audiovisual, um meme da internet, e ela depois vai ter 30 segundos para comentar, fazer uma mini crítica para nós, tá bom? Vamos lá? Даже отравленный кот направился прямиком к своему хозяину. Então tá, Georgia. Uma crítica em 30 segundos de um gato. Vou fingir que eu tô cronometrando agora, olha aqui. Nossa, a gente já começa, né? Que é um gatinhos são fofos, mas é uma animação, e a animação dá trabalho, que eu não tinha ideia.
Então, assim, eu já respeito muito só por existir a animação. Eu tenho trabalhado agora também com animação, né? Festival, e, enfim, estou numa outra produtora agora de animação. Então, assim, é lindo. O gatinho tomou uma injeção, a gente tá curada. É o que eu consigo falar já. Hoje eu só vi o gato tomando uma injeção. Ela foi já para o viés da produção. É muito caro, já tem o meu respeito. Mas é literalmente, a gente fica chato quando faz cinema e quando trabalha com isso. Porque Então tá, infelizmente a gente tá no final. Eu gostaria de agradecer muito sua presença, Eu que Sil, agradeço. tá? E espero que em outras oportunidades esteja com a gente também. Jorge, nossa parceira, muito obrigado Obrigada. mais uma vez, Obrigada, tá? Eu que agradeço. E espera aí que tem mais um episódio logo para você aí. Lembrando que esse podcast foi possível devido ao fomento da Lei Paulo Gustavo, da Secult Goiânia Edital 003 de 2023, tá certo? Muito obrigado e até o próximo episódio.